Olá, amigos, salve Maria. Um caso no Espírito Santo está dando o que falar. O bispo da Diocese de Itapemirim resolveu processar uma de suas fiéis somente porque ela fez algumas críticas nas redes sociais, colocando a hipótese de que membros da igreja seriam adeptos da teologia da libertação e de ideias revolucionárias. Agora, imagine se a moda pega. Esse assunto tem viralizado por todo o estado do Espírito Santo, em reportagens, por exemplo, como essa da Folha do Espírito Santo. Caso entre bispo e fiel expõe debate judicial. Aqui está a imagem feita por IA, mas que lembra muito a fiel, que se chama Mayla Piccoli. Ela foi processada pelo bispo da Diocese de Cachoeiro. Então aí está a imagem do bispo com 7 advogados. E por que ele colocou isso? Nós veremos. Caso envolvendo Mayla Piccoli e a Diocese de Cachoeiro levanta debate sobre liberdade de imprensa e direito de defesa. Além disso, valores cobrados já ultrapassam R$ 80 mil entre multas e indenização. Um processo judicial em Cachoeiro de Itapemirim tem chamado a atenção por envolver o bispo, o nome do bispo é Dom Luiz Fernando, e a fiel leiga Mayla Piccoli. Chama a atenção, além do valor do processo já ter ultrapassado R$ 80 mil, o seguinte fato, que o bispo conta com a atuação de 8 advogados em sua causa. Por outro lado, a defesa da ré passou por mudança recente após o desligamento do antigo patrono. Agora, uma jovem advogada assumiu o caso. Então, o bispo se incomoda com certas críticas feitas por uma leiga e coloca 8 advogados, toda uma estrutura para calar a leiga, para oprimir a leiga, através de um processo que chega agora a mais de R$ 80 mil, de acordo com a Folha do Espírito Santo. Ora, que fiel hoje tem R$ 80 mil para responder a um processo? Então é óbvio que essa é uma tentativa de calar, de oprimir a leiga. E qual é a consequência natural disso? Então nós temos informações do próprio Estado, de pessoas que conhecem o caso, que vão ao encontro do que a Folha do Espírito Santo está dizendo aqui. Enquanto o processo segue em andamento, o caso já gera impactos pessoais na vida da ré. Segundo informações apresentadas, ela enfrenta dificuldades financeiras e emocionais, além de limitações para manter tratamentos de saúde e atividades religiosas. Ou seja, a fiel, pressionada por esse assédio judicial do bispo, Dom Luiz, está com problemas financeiros e psicológicos. Então vejam que para os revolucionários tudo, para os católicos nada de fraternidade. Então, para vocês terem ideia de quem é o bispo, nós vamos colocar um vídeo aqui que mostra muito bem quem é o bispo que está processando a Mayla, porque vocês podem pensar, bom, é um bispo que só se veste paramentado, um grande defensor da fé, um grande defensor da tradição. Veja esse vídeo e coloque o seu comentário embaixo do que você acha que esse bispo é. Segue neste sábado um tempo especial na caminhada das comunidades eclesiais de base. 60 lideranças vindas de todas as regiões do Brasil se reúnem na Ampliada Nacional das SEBs. O objetivo desse encontro, da Ampliada Nacional, é a preparação do 16º, que vai acontecer em Cachoeiro. E de que forma essa preparação? Foi montada essa Ampliada Nacional com representações de todos os regionais da CNBB, mas também localmente, no nosso regional Leste 3, nós montamos um secretariado para organizar as questões mais práticas, porque vai caber a nós, regional, e mais especificamente a Diocese de Cachoeiro, montar todas as comissões que vão trabalhar. Então aí está, o bispo, num vídeo, falando sobre SEBs, que todos nós sabemos qual é a orientação por trás das SEBs e muito mais. Vestido de batina? Não. Vestido como um leigo, infelizmente. E aí, por curiosidade, nós fomos às redes sociais do bispo para ver que tipo de posicionamento ele tem ostentado, por exemplo, no Instagram. E o que a gente vê aqui? Então aqui está até aí em cima, né, o link que indica que a página é dele. Numa das páginas nós vemos aqui claramente à esquerda
defesa da campanha da fraternidade. Estão há 2 posts aí na esquerda, um com a capa da campanha da fraternidade, fraternidade e moradia, e outro, 5 coisas que você precisa saber sobre a campanha da fraternidade de 2026. Então, o bispo que processou a leiga divulgando campanha da fraternidade. Coloque um comentário sobre o que você acha disso. Avancemos. Outra série de posts do bispo. O que nós vemos aqui? Um post em sua rede social falando: Mara Thaíses, Bloco Bote Fé se apresenta na terça-feira de carnaval. Então o bispo fazendo propaganda de um bloco de carnaval. Avancemos. Aqui nós vemos a divulgação de um documentário chamado O Evangelho da Revolução, com entrada franca. Esse post não aparece só aí, mas houve vários posts na própria página do bispo falando do O Evangelho da Revolução. E logo abaixo no post, se vocês olharem aí, então o Evangelho da Revolução, a imagem em preto, e embaixo o projeto registrando a história das SEBs. Coloque aí no comentário se você também acha que isso é algo pertinente a um bispo tradicional. E por fim, aqui outro trecho então dos seus posts, convocando para a segunda Romaria da Água e da Terra. Segunda Romaria da Água e da Terra. Embaixo, reflexões do programa Despertar com Justiça e Paz e programa Despertar com Justiça e Paz. Então, agora você já consegue ter uma visão mais clara de quem é esse bispo, tanto pelo seu vídeo, que fala sobre as SEBs, quanto em relação à quantidade de posts que ele fez no Instagram. E aí você pode deixar o seu comentário. Quem que você acha que tem razão? A Mayla, que foi processada por falar algumas verdades em relação ao estado de crise atual na igreja, ou o bispo que está usando de 8 advogados, de acordo com a primeira reportagem que nós mostramos aqui, para oprimir a fiel leiga. Então, pessoal, essas coisas são muito tristes que estejam acontecendo, que um bispo use do aparato que está à sua disposição para processar uma leiga que expõe certas preocupações sobre o estado atual da igreja hoje. Ainda mais que toda a tradição da igreja vai ao encontro, respalda a posição da fiel lá do estado do Espírito Santo. Por exemplo, se pergunta a Santo Tomás se há a obrigação de repreender publicamente o superior. Ele vai dizer no seu comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo o seguinte: os prelados não devem ser corrigidos por seus súditos na frente de todos, mas humildemente em particular, a menos que haja um perigo para a fé. Em tal caso, na verdade, o prelado tornar-se-ia inferior por ter incorrido na infidelidade, e o súdito tornar-se-ia superior. Ou seja, se há um problema de fé, por exemplo, um bispo que esteja fazendo bênção de pares gays ou coisas análogas, o leigo ele tem, então, esse dever de também expor publicamente esse escândalo público contra a fé, certo? E na Suma Teológica, Santo Tomás vai na mesma linha. Ele vai dizer que, havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser arguidos até mesmo publicamente pelos súditos. Assim, São Paulo, que era súdito de São Pedro, arguiu-o publicamente, em razão de o perigo iminente de escândalo em matéria da fé. E como diz a glosa de Santo Ambrósio, o próprio São Pedro deu o exemplo aos que governam, a fim de que estes, afastando-se alguma vez do bom caminho, não recusassem como indigna uma correção vinda mesmo de seus súditos. Santo Tomás aqui é claro sobre qual deveria ser a postura de Dom Luís. Se ele recebe uma crítica de uma fiel, ele deveria se comportar como São Pedro, acolhendo a crítica com humildade. E, no entanto, como é que ele reage? Com toda a fúria judicial, processando a fiel. Ou seja, está tudo errado. E se nós formos para outro dos grandes teólogos da Santa Igreja Católica, Domingos de Soto, o que ele vai dizer? Que é manifesto que os súditos estão obrigados por caridade à correção dos prelados, pelo que diz São Gregório Magno numa carta em que recorre ao cânon.
assim como é louvável tributar reverência e honra aos superiores, assim também é justo e fruto do temor a Deus não postergar nem calar o que neles deva ser corrigido. Então vejam que Domingos de Soto, apoiado na autoridade de ninguém mais, ninguém menos que São Gregório Magno, diz que os inferiores devem corrigir os superiores quando estes erram. E é por isso, por exemplo, que o São Dom Bosco faz tantos vídeos também mostrando esses problemas na igreja hoje e apontando em cada um desses vídeos qual é a doutrina da igreja sobre cada um dos pontos que está sendo atacado. Então aqui vai todo o nosso apoio a Mayla. Esperamos do bispo Dom Luiz que ele desenvolva aí alguma fraternidade no seu coração, alguma misericórdia e retire esse processo, porque ele já causou muito prejuízo material e espiritual para sua fiel. E ele, de alguma forma, vai acabar tendo que responder no seu juízo particular sobre essa opressão feita a uma fiel que só quer ver a Santa Igreja Católica amada, venerada e respeitada e honrada nesse Brasil que é a terra de Santa Cruz. Por fim, eu quero que você deixe o seu comentário na descrição do vídeo sobre o que você acha da ideia de bispos começarem a acionar o judiciário a cada crítica que recebem. Imagine se essa moda pega, por exemplo, entre os bispos da CNBB. Não vai ficar fiel nenhum sem um processo nas costas. Então, minhas orações aqui para Mayla, que tem sofrido todo esse tipo de perseguição, fique firme. Aos fiéis que a conhecem também, né? Pedimos todo o suporte, todo o apoio. E se alguém tiver também alguma capacidade jurídica e possa apoiar a Maia Piccoli, eu peço que a procure nas redes sociais, de forma particular, no Instagram. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!